Olá, amigos. Eu tô tirando aí uma dúvida aí de um de vocês, que me pediu aí a ajuda de como saber como fazer este símbolo. E eu vou aproveitar para ensinar vocês como fazer esse processo rapidamente para qualquer coisa que vocês desejarem fazer do mesmo estilo, com vários símbolos, vários objetos como esse, e você precisa fazer uma cópia dele, tanto circularmente quanto repetidamente, ou vertical ou horizontal, ou nesse caso aqui, circularmente. Bom, nesse caso é um objeto bem simples, muito fácil de fazer o objeto. Apertar Ctrl, fazer um círculo. O Ctrl ele sempre mantém o objeto que você vai criar com a forma exata, tanto em vertical quanto horizontal. Ele sempre vai deixar o objeto por igual. Se você não tiver com o Ctrl apertado, ele faz isso aqui, ó, né? E com o Ctrl apertado, ele aumenta e diminui no mesmo tamanho sempre. Então eu fiz a cópia aqui. Deixa eu bloquear ele aqui para não mexer. O bloqueio serve justamente para você trabalhar em cima e não precisar se arriscar tá lá mexendo com o objeto. Isso para quem é mais leigo com o Corel. Você está lá mexendo, aí de repente você puxa aqui, putz, puxei, agora como eu vou fazer? Eu vou ter que voltar ao objeto. Não, faz o seguinte, bloqueia, que é mais fácil. Bloqueou. Quando ocorre, no meu caso, quando eu faço esses tipos de objetos, esse tipo de trabalho, eu deixo ele em visualização de rascunho. Deixa eu ver aqui. Não, perdão, Aramado, desculpa. Tá aqui. Você vê que ele fica melhor para visualização do objeto que você está criando. Então vamos lá. Depois que eu criei o Ctrl, que eu apertei o Ctrl para fazer o objeto perfeito, né? Outra coisa aqui que vocês para aprender um pouquinho mais é apertar o Shift, que ele vai ajustar para dentro ou para fora o objeto, aumentando e diminuindo ele também com um tamanho perfeito, né? Com a dimensão perfeita do objeto. Então aqui eu estou só dando uma ajustada melhor no tamanho dele, mas não importa a situação, sempre vai ser a mesma coisa. Então tá. Nesse objeto eu tenho duas situações que eu posso utilizar aqui. Esse círculo de fora ele é grosso nesse desenho que ela postou. Eu posso fazer de duas uma. Eu vou aqui em aperfeiçoado. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo que a linha aqui ela é um pouquinho grossa, né? Um pouquinho, né? E aqui eu posso fazer esse ajuste desse tamanho de linha, né? Da espessura da linha. Só que essa grossura da espessura é uma espessura falsa. Ele só serve para impressão. Mas ele, por exemplo, se você for vetorizar ele para uma serigrafia, para transformar ele em uma serigrafia, ele não vai ficar nesse tamanho, nessa espessura, justamente porque você está trabalhando em cima de um círculo que tem essa linha. Então é essa linha aqui que realmente vai ser o objeto real. Aquele lá essa linha grossa que aparece é apenas uma imagem daquilo que você está tentando criar. Então a linha verdadeira, ela aparece ali exatamente quando você passa o mouse. A linha verdadeira é aquela. Essa aqui é só uma linha que aparece para o computador. Se você for mandar para vetorizar ele não vai ser transferido para vetor. Então nesse caso, o que acontece? O que eu geralmente faço? Vou colocar aqui para
você melhora a visualização, eu posso muito bem apertar Shift, entrar para dentro com o botão esquerdo normal e quando eu colocar para dentro, eu aperto o direito uma vez só, ele cria uma cópia do objeto que é primário. Então ele fez uma cópia desse objeto primário. Então eu vou fazer aqui também para vocês verem como que é normalmente. Olha lá, criei outro e assim sucessivamente. Eu posso fazer isso repetidas vezes quando eu quiser. Então é o que? Apertou Ctrl, não, perdão, desculpa. Nesse caso, o que eu quero fazer é simplesmente reduzir ele um pouquinho para fazer um círculo melhor. Então eu apertei Shift com o botão esquerdo, diminuo e aperto o botão direito para criar uma cópia com um tamanho menor. Normal. Se for somente para fazer uma cópia, é só você apertar. Se você quiser trabalhar livremente com o mouse, é só apertar o mouse, levar o objeto e apertar direito, botão direito. Só isso. Se você quiser trabalhar ele com horizontal e vertical, sempre apertando Ctrl. Ó, ele não vai vir para cá, ó, por exemplo, ó, ele não está vindo, é porque eu estou apertando Ctrl. Então, se eu quero só fazer a cópia, puxou, botão direito, ou então puxou o botão direito e depois Ctrl R, ele vai criando outros e outros sem apertar o botão. E sempre nesse caso com Ctrl botão R, depois que você criou a primeira cópia do primeiro objeto primário, tá vendo essa separação aqui, né? Ele vai sempre criar a mesma separação com tamanho exato, sem necessidade de corrigir ali depois no alinhamento. Então eu vou poder criar várias vezes o objeto e sempre com o mesmo tamanho. Bom, então tá. Fiz o primeiro objeto, uma cópia. Então aqui, ó, a diferença é exatamente por que eu criei isso aqui. Pronto. Vocês viram agora o que eu acabei fazendo, né? A camada externa e a camada interna. São dois objetos em um só. Se eu quiser fazer o corte, seleciono aqui, seleciono os dois objetos. No caso, eu geralmente aperto o Ctrl para selecionar o primeiro e depois o que está atrás. Ele vai criar, ele vai fazer a seleção por hierarquia. Então, primeira hierarquia, segunda hierarquia. Então, eu quero fazer o corte desse objeto de trás com esse objeto da frente. Ou seja, deixar ele com esse espaço branco realmente aberto. Aqui, na verdade, ele é apenas um objeto plano, branco, em cima de um objeto preto, e aparentemente, por eu estar com fundo branco aqui, ele aparenta estar vazio, mas na verdade não está. Tanto é que se eu jogar para cá, olha lá, né? Então, para eu deixar ele com o objeto realmente aberto, que eu vou fazer exatamente isso. Então selecionei os dois, selecionei os dois aqui, ó, aparece isso aqui, né? Olha lá, aparar, olha lá, puxei o branco aqui, né? O objeto branco que estava aqui, e ele criou esse objeto verdadeiro. Agora ele sim é verdadeiro, ó, tanto é que ele mostra aqui em cima o nó e aqui embaixo o nó, em todos os 4 cantos deste objeto, e o espaço vazio. Então, se você for transferir isso para uma tela de silk screen, ele vai ser realmente este objeto com esta grossura, esta espessura do objeto. Então, já fiz a primeira parte. A segunda parte agora vai ser estas pétalas, né? No caso, eu esqueço o nome desse objeto. Não me lembro agora exatamente. Então, o que eu vou fazer? Tem
duas maneiras que você possa querer fazer. Uma é criar um objeto desse, circulável, e espremer ele até ficar algo assim, mas não é exatamente isso que vocês querem, que é este objeto. Ele parece mais uma pétala e não um círculo espremido. Então o que eu faço é criar um objeto exato. Então eu vou aqui, se você não sabe o que eu estou fazendo, é transformando uma linha em curva. O que no caso eu fiz aqui agora? Eu criei uma linha, ali foi uma linha uma em cima da outra, mas exatamente o que eu estava fazendo era isso aqui. Eu criei esta linha usando qualquer ferramenta de linha e cliquei no botão direito em cima para transformar em curva. Então eu posso fazer a curvatura do objeto. Lembrando que sempre a curvatura vai ser exatamente este objeto, esta posição onde eu cliquei. Ou seja, se aqui é reto, aqui está curva, é porque eu cliquei só nesta linha. Então se eu quero transformar essa aqui em linha, curva. Então tá, aqui ó, eu fiz o objeto, transformar ele em outra cor aqui para ser mais fácil de visualizar. Lembrando novamente que aqui ele está vazio porque ele era uma linha e não um objeto já produzido, tá? E a linha que está mostrando aqui, ela não é uma linha pura, ele é só uma imagem daquilo da espessura exata que está programada para mostrar. Ou seja, se eu, olha lá, 2 milímetros de espessura. Se eu quiser aumentar, eu aumento e ela ainda continua com a linha lá dentro, né, no centro do objeto, mas essa espessura aqui é uma espessura falsa. Se eu quiser realmente criar uma espessura original, aí eu vou ter que fazer uma outra cópia dele dentro dele, como eu fiz com esse círculo. Então vamos lá, eu vou fazer uma cópia aqui. Vou colocar em aramado para melhor visualização. Shift para colocar ele para dentro e para fora sem alterar o objeto. Aperto o Shift, aperto o botão esquerdo e manobro ele na espessura ou no tamanho que eu desejo. Ele vai sempre manter a proporção exata do objeto original. Tá? Vai ficar pequeno, vai ficar grande, mas sempre ele vai ser mantido o tamanho original do objeto. Puxei, perdão, aperto o botão esquerdo, trabalho o objeto, botão direito, seleciono os dois, faço o aparar. Pronto. Puxo o objeto interno, excluo, volto novamente agora para o aperfeiçoado e aqui ele está agora. Eu posso até apagar aqui, colocar a cor original. Pronto. Olha lá, ó, objeto interno e externo e o espaço vazio. Agora qual que é a moralzinha para fazer este objeto aqui, estas pétalas repetidas vezes? Da mesma maneira que eu fiz o Ctrl e puxei para lá e para cá e depois apertei R, o que eu vou fazer? Tá vendo este ponto central, né? Aperto novamente, ele aparece esse para rotacionar o objeto, né? Rotação. Se eu apertar novamente, ele volta para o escala. Apertou novamente, rotação, né? No momento que eu apertei rotação, apareceu um círculo. Esse círculo eu posso puxar tanto para cá, quanto para lá, ou etc. Se eu puxar para cá, a rotação dela não vai ficar em volta dela, do jeito que está aqui. Ó. Está vendo que eu estou movendo o objeto, ele está simplesmente rotacionando em volta no eixo dele mesmo, né? Então,
se eu fizer o contrário, se eu puxar ele para cá, no momento que eu for fazer a rotação dele, ele vai rotacionar em volta deste círculo, onde este círculo se encontra. Olha lá, ó. Puxei aqui, olha lá. Vou puxar de novo. Pronto, viu? Então, se eu quiser fazer isso em outros objetos, fazer um tipo de rotacionamento externo e não do próprio objeto, você vai fazer esse tipo de manobra. Mas enfim, não é esta situação. O que a gente quer fazer é copiar simplesmente essas pétalas. Então, eu vou puxar para cá e vou puxar exatamente, ó, você vê que passei. Vou puxar exatamente para este ponto. Vem aqui e puxo para cá. Por que este ponto? Ele vai fazer a repetição e a circulação do objeto perfeitamente neste ponto. Então agora puxei o ponto central para cá. Então toda vez que eu for tentar girar o objeto, ele vai girar exatamente no eixo que eu deixei ali o objeto, o ponto de rotação deste objeto. Então agora é simplesmente apertar o esquerdo, puxar exatamente para onde se quer e aperto o direito. Depois que eu fiz isso, eu só aperto agora Ctrl R. Ele vai fazer cópias do objeto repetidas vezes até você se satisfazer. Então eu posso fazer eternamente, ele vai criando outras cópias até encher aqui o objeto. Tanto é que essa vez agora aqui já é a segunda camada da cópia que eu estou querendo fazer. Então se eu continuar, ele vai criar uma sobreposição uma em cima da outra. E aí você percebe que, por exemplo, essa rotação que eu estou fazendo, ela não é perfeita. O Corel ele sempre trabalha com cálculos perfeitos, por isso que ele trabalha com vetor. Então, se essa pétala tivesse, por exemplo, no vertical e no horizontal perfeito, ele criaria objetos repetidamente, ou seja, 1, 2, 3 e 4, sempre um em cima do outro perfeitamente. Você não veria essa cópia do objeto com um pouco para o lado, justamente porque o cálculo aqui dessa rotação não está 100% perfeita, então ele vai criando cópias e cópias e cópias. Quanto mais você clicar Ctrl R, sem o encaixe certinho da localização do objeto. Então pronto. Ok, criei o objeto, copiado, seleciono tudo. Se você se sentiu satisfeito com isso, tá ok, perfeito, não é? Então simplesmente eu pego aqui. Posso fazer da seguinte maneira, a maneira que eu mais gosto de trabalhar é depois que eu fiz isso aqui, eu pego e seleciono tudo, agrupo ele, seleciono com o Shift e aperto R e E. Perdão, C, para centralizar o objeto. O R é direita, L esquerda, E para cima, se não me engano, e o T. O T é para cima e o E, se não me engano, é para baixo. E C centraliza. Centralizei o objeto um em cima do outro. Olha lá, perfeito. Todas as pétalas 100% perfeitinhas em cima do objeto. Como eu selecionei tudo, deixei agrupado, tá aqui, ó. Se eu quiser desagrupar, eu posso desagrupar tanto em camada por camada, quanto desagrupar ele inteiro, ou todo ele, né? Vou aqui, só dou uma aumentadinha mais. Pronto. Altero a cor. Tá aí, ó, né? Se você quiser dar um efeitinho melhor, porque se não me engano esse objeto ele não é assim tão perfeito, né? Ele tem aqui nessas partes onde tem essas pétalas, ele tem um giro, alguns 2 ou 3, 4 giros de linha, que mostra que ele foi passado uma linha ali nele. Então eu posso fazer, por exemplo, o objeto aqui
imperfeito. Eu vou alterar ele aqui. Isso vai de cada um, claro. O que eu estou fazendo aqui é algo que eu gosto de trabalhar. Sempre quando eu trabalhava com isso, eu gostava de trabalhar um pouquinho melhor no objeto. E quem gosta de desenhar ou quem gosta de fazer trabalhos artesanal, desculpa. Quem gosta de mexer com arte nisso, né, ele sabe como que é um desenho de objetos, sabe o que tem de imperfeição, então gosta de trabalhar um pouquinho mais nesses detalhes para quem gosta, né? Quem não gosta, quem não se importar em deixar ele mais limpo possível e sem muito detalhinho, não tem problema, então você não precisa trabalhar com isso. Bom, tá aqui. Criei esse lugarzinho aqui onde é uma linha. Onde é uma linha. Só você ver como que eu sou muito chato, detalhista com isso, né? Pronto. Então, olha lá, eu criei um localzinho onde a linha passa, né? E aí o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma cópia exatamente nos mesmos pontos de cada pétala. Eu vou fazer a mesma coisa. Tá lá, ó, esse aqui, ele está com os pontos de escala, não está com pontos de rotação. Aperto no meio, agora ele está com pontos de rotação. Pego a bolinha, puxo lá para o centro do objeto. Agora ele está no ponto do objeto. Vou fazer levo esse objeto para outro lugar, para outra pétala. Clico no botão esquerdo, criei uma cópia do objeto original. Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R. Ó, em cada pétala o objeto. Agora agrupo tudo para não deixar muito bagunçado. Tá aí. Ok? Agora você faz o seguinte, agora você só cria essas pétalas com a linha mesmo aqui, uma linha, pode ser caneta, pode ser, eu prefiro trabalhar muito com polilinha, que é a linha reta, e depois fazer as curvas, mas aí vai de cada um. Eu pego aqui, crio aqui, eu uso muito o Illustrator, o Illustrator trabalha melhor com esse tipo de linha aqui. Eu já não gosto muito de trabalhar com essa caneta por causa desse negocinho aqui, ó. No Illustrator, se você apertar nesse ponto, ele começa e encerra no mesmo lugar, aí você cria uma nova linha, e no Corel ele já tem esse probleminha aqui que eu não gosto. Então eu prefiro muitas vezes trabalhar com a linha reta primeiro. Vou fazer isso aqui só. Aí depois eu venho aqui, pego a ferramenta de forma, clico no botão direito, faço curva, aí eu vou corrigindo as curvas dele, do objeto. Para mim, se está perfeito, eu vou trabalhando em cima e etc. Né? Bom, não vou fazer o desenho inteiro, é só uma aulazinha explicativa de como fazer esse tipo de objeto. Eu fiz essa primeira pétala, ok, aí eu quero criar uma outra pétala aqui do mesmo jeito. É a mesma coisa. Puxo ele, apertei o botão direito. Puxou para cá, apertei o botão direito. Pronto, agora você só coloca as escritas, uma em cima da outra, e pronto. Une elas inteiras, perfeito. Lembrando-se novamente que o objeto aqui que eu fiz é só uma linha interna. Eu vou colocar aqui novamente um aramado para você perceber que é uma linha interna. Ela não é um objeto que dê para serigrafar. Ele serve, no caso, esse objeto, essa espessura que aparece aqui, ela serve para transfer. Transfer ele usa a imagem do computador. Já o vetor ele usa a linha perfeita. Então, se você quer essa linha dessa espessura exata,
tem que fazer aquele processo que eu mostrei lá no início, né? Que é pegar, vou fazer novamente aqui para a gente relembrar, sempre tá lembrando. Pego, crio uma cópia original do objeto. Aqui é um pouco difícil, esse tipo de objeto aqui já é um pouco difícil, porque ele, se você prestar atenção, eu vou mostrar aqui novamente, eu estou utilizando da mesma coisa que eu fiz, que é apertar Shift e reduzir. Só que se vocês perceberem, eu não sei se vocês conseguem ver na tela, a linha que está reta, ela não se encaixa perfeitamente na redução. E ela vai dando desproporção. Então, nesse caso, eu realmente falo que você vai ter que trabalhar em cima. Você pega, puxa o objeto, seleciona ele na espessura que você quer, né? Aí depois que você fez a cópia, você seleciona os dois juntos, aí aperta C e E. E vai tentando ajustar aqui até você tentar conseguir achar um local perfeito para criar. Mas nesse caso, desculpa o erro aqui, gente, mas eu estou fazendo ao vivo aí para vocês, aí, online aqui, né? Para ajudar um pouquinho. Ajudar aí quem está precisando a saber, né? No caso, eu acredito que vai ser esse negócio aqui. Ah, lembrei agora. Como que você vai conseguir fazer isso aqui? Como quando é objeto perfeito, você consegue fazer o uso do Shift e redução, né? Nesse caso aqui, o jeito principal que é fácil de trabalhar nisso aqui é este aqui, não sei, aqui, contorno. Tá vendo contorno? Eu vou colocar aqui, só um pouquinho. Odeio. Não gosto muito de trabalhar com aqui. Tá vendo que ele criou, né? Interno. Tá muito grande. Agora, deixa eu voltar aqui novamente para aperfeiçoamento, mas deu para perceber ali que eu criei, usando o contorno, ele automaticamente criou um objeto interno e externo. No caso, o interno é o original, mas aí ele fez o externo lá, a setinha para fora, contorno externo. Então eu vou reduzir aqui o tamanho desse contorno, vou colocar aqui 50, vamos ver se reduziu bem pouco, 3 aqui, 2, está com um contorno também muito grande. Deixa eu voltar aqui para o... Não dá nem para ver. 7. Vamos deixar aqui no 7 para ter melhor visualização. Bom, ele criou aqui o objeto externo, um contorno externo e com a espessura de 7 mm, mas poderia tanto fazer ele internamente com um tamanho menor, mas aí é por causa do tamanho mesmo aqui, tá? Ele está fazendo esse alerta, avisando. E aí o que eu vou fazer? Depois que eu fiz esse contorno, ele fica um objeto único, ele não se separa. Só que ele separa assim, tá? Apertando o Ctrl R. Deixa eu me lembrar aqui qual que é o... Desculpa, tá? Aqui, ó, Ctrl K. Faz um tempinho que eu não mexo mais com o Corel. Então tá aqui, ó. Agora separou o objeto original, que é esse aqui, e o objeto externo, tá? Então, se eu quero fazer uma linha mais grossa, do jeito que está aqui, é bem fininha, mas se você quer fazer uma linha mais grossa como essa aqui, por ser um objeto não perfeito, tem essa dificuldade de você reduzir aqui e tentar encaixar perfeitamente. Olha lá, você está vendo que ele não encaixa perfeitamente a redução como um círculo, um triângulo ou um objeto perfeito. Então você cria esse contorno, que aí o Corel ele trabalha com automático isso para você. E aí você aperta depois Ctrl K,
né? Você deseleciona ele, seleciona novamente tudo e aperta Ctrl K, e aí ele vai fazer essa separação aqui para você. Fez essa separação, lembrando novamente, você pinta ele inteiro internamente, ele não tem o furo, que é um furo que passa esse objeto. Então o que você tem que fazer? Selecionou o primeiro, selecionou o segundo, aparar. Aparou, você pode tirar o objeto original de dentro, apaga se você quiser, tá aí. Aí, claro que aqui tá grande justamente porque eu estou tentando mostrar aí para vocês. Mas tá aí o objeto. Aí depois você coloca esse texto aqui do jeito que você quer. Eu não sei se você já sabe como trabalha escrita. Como trabalhar a escrita girada, né? Mas é a mesma coisa, você só apertou aqui e gira. Aí você coloca a fonte que você quer e tudo mais. Aí eu desbloqueio o objeto, retiro ele, tá ali, pronto para você trabalhar agora na serigrafia ou no transfer, se você quiser trabalhar do jeito que você desejar, ok? Bom, é isso aí. Não sei se vocês pegaram bem o tutorialzinho, desculpa aí a demora pelo vídeo, 31 minutos, mas espero que tenha esclarecido bem como criar a cópia, importa sendo vertical ou horizontal, alguns comandos e como criar esse contorno original para Silk. Tá? Obrigado, até mais, gente.